Bom, vamos continuar nosso mini curso de álgebra linear super abstrata. Bom, continuando com as transformações lineares, eu devia ter comentado, vou comentar agora, quer dizer, você tem um espaço E, um espaço F, um espaço G, digamos que daqui para cá você tem uma transformação T, para cá você tem uma transformação S, lineares. Então aqui é espaço vetorial, espaço vetorial, espaço vetorial, transformação linear, transformação linear. Aí, digamos que aqui você tem uma base alfa, aqui você tem uma base beta, e aqui você tem uma base gama. Então, você tem aqui a matriz da transformação S, que pega um vetor escrito na base beta e dá a imagem dele escrita na base gama. E aqui você tem a matriz de T, que pega o vetor escrito na base alfa e escreve o T dele na base beta. Então, o produto de matrizes, ele é justamente feito para que, quando você pega essa matriz de S, que pega o vetor da base beta e dá a imagem na base gama, multiplica pela matriz de T, que pega o vetor na base alfa, entrega na base beta, isso daqui vai dar a matriz de ST, que pega o cara na base alfa e entrega a imagem na base gama. Tá? Quer dizer, um exercício que todos devem fazer, pelo menos com matrizes 2×2, para entender que o produto de matrizes tem esse significado. Tá? Quer dizer, quando você compõe transformações lineares, você multiplica as matrizes. Ok? Aquelas coisas que todos devem fazer sozinhos, como escovar os dentes e tal. Esse exercício aqui. Agora, assim, vou começar agora a estudar um pouco a estrutura de uma transformação linear. Então, isso aqui é um resultado básico, né, da compreensão de matrizes, de produto de matrizes, tudo aqui. Eu falei de espaço quociente, ele vai aparecer aqui. Imagina assim, você tem uma transformação T num espaço E, num espaço F. Claro, a gente tem que ter aquela visão R2 da coisa, né? Se você pegar o espaço E, digamos, pegar aqui a base, ε1, ε2, aí aqui é a nossa origem, você aplica T, e aí você tem aqui, sei lá, T de ε1, T de ε2. Então, a imagem é essa, né? Tudo que você faz um reticulado aqui com base nesse paralelogramo, e cada ponto que você localizar nesse reticulado, ele vai virar
correspondente nesse reticulado com base nesse paralelogramo. É claro que, eventualmente, isso aqui pode degenerar. Então, essa transformação pode não ser injetiva. Tá? Claro, ela não ser sobrejetiva tem a sua gravidade também, mas não nesse sentido. Quer dizer, vai ter os caras que não vão estar na imagem, não estão na imagem. Mas os que saem daqui chegam aqui com essa cara. Uma ideia assim, para a gente entender a transformação que não é sobrejetiva, é justamente, você tem essa transformação aqui, T linear, e aí você define o núcleo de T é igual à imagem inversa do zero. E aí a imagem para esse T é a seguinte, né? Você tem aqui o espaço E, tem aqui o zero, tem aqui o zero, e o núcleo de T é alguma coisa aqui, assim, um subespaço. O núcleo de T, ele é um subespaço vetorial de E. Claro, né? Somou dois caras que vão em zero, a imagem vai em zero, multiplicou para o escalar, combinou qualquer cara, quaisquer caras que vão em zero, as imagens vão em zero. Então, todo mundo aqui vem em zero. Aí, o que acontece? Se você pegar um espaço paralelo aqui, né? Você pega, imagina você aqui um vetor U. Se você pegar aqui um vetor N no núcleo, se pegar U mais N, pegar esse mesmo N e colocar aqui, então, aqui a gente tem a imagem da transformação. Então, o U vai parar aqui, T de U. Se você somar N, T de U mais N é T de U mais T de N, mas T de N é zero. Então, T de U mais N é igual a T de U. Na verdade, todos os caras desse espaço paralelo aqui vão no mesmo ponto. Tá? Então, o que você tem é um fatiamento do seu espaço assim, e cada uma dessas fatias vai no mesmo ponto. Então, a maneira de expressar isso é dizer o seguinte, né? Se você pegar o espaço quociente, né? Se você pegar o espaço quociente de E pelo núcleo de T, o que é o espaço quociente? São justamente as fatias paralelas. Você vai pensar cada um desses como um ponto só. E levar no F, chamar essa transformação de, sei lá, alguma coisa assim, T-til. O que ela vai fazer? Ela vai pegar a classe de equivalência do U e vai levar em T de U. Isso está bem definido porque todos os elementos da classe de equivalência de U vão ser levados no T de U. E também acontece que essa T-til vai ser linear. E agora ela vai ser injetiva. Quer dizer, ela é uma bijeção entre o espaço quociente e a imagem de T. Tá? Isso depois ganha outros contornos se a gente... O que acontece normalmente? Você pode agora pegar... Imagina que você está num espaço de dimensão finita. Então, se você tem um espaço de dimensão... Bom, assim, primeira coisa, né? Isso, em dimensão finita, você pode dizer, então, que o seu espaço E tem uma certa dimensão, esse espaço daqui também vai ser de dimensão finita, porque os caras que geram E, as classes de equivalência deles geram esse cara daqui. Então, esse cara é de dimensão finita. Agora, o que acontece? Como é uma injeção,
significa que a dimensão da imagem de T é igual à dimensão do espaço quociente de E pelo núcleo de T. Isso é a primeira, vamos dizer, aqui é a versão sem dimensão, quer dizer que isso daqui é injetiva. Quando você está em dimensão finita, que é mais fácil explicitar essa coisa, se você tem uma bijeção entre esse espaço e a imagem dele, então os dois têm a mesma dimensão. Quer dizer, uma bijeção linear. Está claro isso? Que quando é uma bijeção linear, tem uma base aqui, ela vira uma base aqui. Um isomorfismo, vamos dizer, isso daqui, um isomorfismo, o espaço daqui é igual ao espaço daqui. Base daqui vira base daqui inverte, vem na base daqui, então você tem isso. Agora, se o seu espaço E tem uma base, digamos que E tem uma base ε1, εn, base de E. O núcleo, quer dizer, se o seu espaço tem dimensão finita, qualquer subespaço vai ter dimensão finita. Não é porque o problema de você criar... Uma maneira de você tentar criar uma base do espaço é a seguinte, você pega um vetor não nulo. Se ele não gerar o espaço, tem alguém que não é múltiplo dele. Aí você acrescenta esse alguém. Se os dois não gerarem o espaço, você tem um terceiro que não é a combinação linear deles. Aí você acrescenta esse terceiro. Você vai aumentando. Mas se você não tem nenhuma garantia de que o espaço tem dimensão finita, você não vai poder garantir que esse processo acaba. Mas quando você tem um espaço, um subespaço de dimensão finita, então você sabe que você não pode ir aumentando indefinidamente os vetores do seu subespaço. Tá? Bom, esse olho de base e dimensão está tranquilo para vocês? Assim? Está tudo bem? Bom, então você tem uma base de E. Então agora você pode dizer, bom, mas eu tenho N1, NK, base do núcleo de T. Então esses caras aqui são linearmente independentes em E. Esses caras aqui geram E. Eu tenho um lema fundamental que me diz o seguinte, eu posso pegar esses caras aqui e colocar no lugar de K desses aqui e continuar gerando E. E aí, como eu vou continuar tendo N vetores, e a dimensão do E é N, eu vou ter uma base de E. Então, eu posso pegar, isso está me dizendo o seguinte, que eu posso pegar esse meu espaço N, com os outros vetores que não são esses, eu tenho um outro espaço aqui, assim, que basicamente ele tem um vetor em cada uma dessas fatias. Vamos chamar esse cara aqui de G. Tá legal? Porque todo vetor de E é um cara dessa fatia, né? Mais um vetor de N. Tá? Quer dizer, eu posso sempre pegar, quer dizer, ou reciprocamente, eu posso pegar, dizer, quando eu escrevo, quer dizer, quando eu escrevo aqui o vetor U é igual a, quer dizer, é igual a x1 N1 mais xk NK,
e mais um outro cara que é combinação linear dos caras que sobraram, que sobraram aqui quando eu botei esses no lugar. Tá? Quer dizer, eu construí uma base que é assim, né? N1, NK, depois epsilon, sei lá, chamar assim, epsilon til K mais 1, epsilon til N. Esses daqui, esse epsilon til K mais 1 não é o epsilon K mais 1 necessariamente, mas é um desses. Então, esses caras daqui geram G. Então, está me dizendo que todo vetor de E vai se escrever como soma de um vetor de N mais um cara que está aqui em G. Quer dizer, esse daqui está em N, no núcleo de T, e esse daqui está em G. A gente diz nesse caso que o E é soma direta desses dois espaços, porque tem uma única maneira de escrever assim. Porque se você pegar outro par com um elemento de N e outro de G, você vai ter outra combinação linear para U. Então, o que vai acontecer é o seguinte, que se você pegar a transformação T e aplicar nos vetores de G, se você olhar agora, em vez de olhar para T assim, olha para T de G em F. Ela é basicamente isso aqui. Entendeu? Aqui eu estou pegando, eu criei um espaço artificial, que é esse espaço das classes de equivalência, para poder mandar cada fatia no seu vetor. Agora, o que eu fiz é o quê? Eu tenho o núcleo, eu passei um subespaço transversal aqui, que corta cada um desses espaços paralelos em um único vetor. Vamos dizer, se você tiver em R10 e o seu núcleo tiver a dimensão 6, esse G aqui vai ter dimensão 4. E aí, esse espaço de dimensão 4 vai cortar essas fatias aqui, que são, vamos dizer, de dimensão 10, de dimensão 6, cada uma num ponto só. Geometricamente, você pode olhar, fica meio... Mas, algebricamente, é simples. Né? Então, essa T aqui também é injetiva. E aí isso vai dizer que a dimensão de G é igual à dimensão da imagem de T. E isso vai significar, ó, acontece o seguinte, que a dimensão de G, mais a dimensão do núcleo de T é igual à dimensão de E. Porque, claro, K é a dimensão do núcleo, N menos K é a dimensão do G. Então, o que eu estou dizendo é que a dimensão da imagem é N menos K. Na verdade, eu posso substituir isso por dizer, não importa esse G, mas eu posso dizer que, como a dimensão dele é a dimensão da imagem, eu posso dizer que a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é a dimensão de E. É o chamado teorema do núcleo da imagem. Quer dizer, eu tiro essa coisa do quociente aqui, faço essa construção agora sim, aqui a imagem de T, e eu tenho o teorema do núcleo da imagem. Quer dizer, é T de E em F linear. Suponho que a dimensão de E é igual a N, finita.
Então, a dimensão do núcleo de T mais a dimensão da imagem de T é N. Tá legal? Eu preciso escrever a demonstração? O que vocês acham? Tá bom? Hã? Então, vou escrever a demonstração. Tá bom? Quando eu era criança aqui na universidade, todas as aulas ficavam só fazendo aquelas demonstrações, a terra durava a aula inteira, achava que não porre, preferia que me desse a ideia. Então eu dou a ideia, mas de vez em quando, né? Vamos fazer demonstração. Então, eu vou escrever isso que eu falei, né? Demonstração, né? Então eu tenho, vamos dizer, tem isso daqui, então seja N igual ao núcleo de T. Posso dizer assim que como... eu não parei para provar essa aqui, depois se quiserem a gente tenta provar, né? Como N é um subespaço de E e dimensão de E é finita, tomar N1 NK base de... Vou usar assim. É sempre impróprio, porque eu sempre, quando eu estou falando base, eu estou pensando num conjunto ordenado. Então, a base devia ser uma K-upla. Quer dizer que tem o primeiro vetor da base, tá, o Késimo da... Mas como sempre tende a gerar confusão com as coordenadas dos vetores, eu escrevo a base assim, ordenada, mas não ordenada, porque aqui está com o sinal de conjunto, então isso não tem ordem nenhuma, mas fica subentendido, né? Base de N. Pelo lema fundamental, podemos tomar, aí eu vou chamar assim de G, K mais 1, vou dizer assim, GK mais 1, GN em E, tais que N1 formam base de E. Né? Por exemplo, podemos fixar base substituir K o lema fundamental diz exatamente isso, né? Que se eu pegar um conjunto de geradores, quer dizer, um conjunto linearmente, vamos dizer, um conjunto de geradores de E, eu tenho um conjunto linearmente independente, então eu posso substituir K desses daqui por esses daqui e continuar gerando E. E aí, como a dimensão é N, eu sei que se eu tiver N vetores que geram espaço, eles são uma base. Tá? Bom,
Então, faça assim, né? Seja G o espaço subespaço, né? Gerado por GK mais 1 GN. Então aqui afirmo T de G em F, que a cada G me associa T de G, vamos dizer assim, T, tio, assim, para não confundir, quer dizer, na verdade o termo técnico é assim, né? T restrito a G. Tá? Se tem a função definida num conjunto maior, você restringe o domínio a um conjunto menor. Então isso daqui é injetiva. É injetiva, basta eu mostrar. Bom, o que acontece? Demonstração disso. Se T de G1 igual a T de G2, com G1 e G2, isso implica que T de G1 menos G2 igual a zero, que implica que G1 menos G2 pertence ao núcleo de T. Mas então, vou só dizer que claramente isso é absurdo, por quê? Porque está no núcleo a combinação linear desses. E se está em G a combinação linear desses. Sem nenhum aqui, então você teria uma combinação, né? Você teria uma combinação linear desse igual a uma combinação linear desses. Se esse cara daqui fosse não nulo, significaria que aqui você teria caras não nulos, aqui caras não nulos, você juntando essas combinações, você teria uma combinação produzindo zero com coeficientes não nulos. Tá? Então isso aqui implica que G1 menos G2 é igual a zero. Acho que eu vou ter que apagar o enunciado, não vai caber. Eu tinha esperança que eu ia terminar a demonstração antes. Bom, não, eles estão em G. Né? O que acontece daqui, quando você tem isso, eu vou dizer assim, note que N de T interseção G só tem o zero. Tá? Vou demonstrar isso aqui assim, né? Quer dizer, se você tiver x1n1 mais xk nk igual a yk mais 1 gk mais 1 mais yn gn, quer dizer, isso aqui seria um elemento qualquer de n do núcleo, isso aqui de G. Isso aqui implica que x1n1 mais xk nk menos yk mais 1 gk mais 1 menos gn menos yn gn igual a zero. Mas como isso aqui é uma base, a única maneira de produzir zero como combinação linear dos elementos da base é todos os coeficientes serem zero. Então isso implica que x1, xk, yk mais 1, até yn são todos zero, e portanto esse vetor é zero e esse é zero. Tá? Eu estou assim perguntando essas coisas pelo seguinte, esses argumentos assim de álgebra linear, um cara que faz matemática tem que, assim, entendeu?
tirar de letra, assim, sei lá, matar no peito e deixar correr no chão. É coisa assim, básica. Né? Então, ver se vocês sabem mesmo essas coisas. Tem que sentar lá e... Claro que pode ser que o Pelé tenha nascido sabendo matar no peito, mas os outros, assim, normais, tem que praticar um pouco para conseguir, né? Bom, então, você tem isso aqui. Então, T é injetiva. Aqui. Né? Ao mesmo tempo, T de G é igual à imagem de T. Tá? Porque, vamos dizer, se Y pertence à imagem de T, então existe X pertencente a E, tal que T de X é igual a Y. Mas esse X é igual a um N mais G, com esse cara em N de T e esse cara aqui em G. Tá? Quer dizer, um cara da imagem é a imagem de alguém. Esse alguém é soma de um cara do núcleo mais um cara de G. Então, T de X é igual a T de N mais T de G. Isso aqui é zero. Então, todo cara na imagem é T de alguém de G. Então, logo, isso não só é injetiva, mas é uma sobrejeção sobre esse cara daqui. Então, a dimensão de G igual à dimensão da imagem de T. Como por construção a dimensão de G mais a dimensão do núcleo é igual a N, dimensão do núcleo de T mais dimensão de G é igual a N, então se você substituir aqui a dimensão de G pela dimensão da imagem, você está dizendo que a dimensão do núcleo mais a imagem da imagem é a dimensão do E. Tá? Resultado básico, assim, tem até nome, teorema do núcleo da imagem. É que ele basicamente, ele vai dizer para você o seguinte, ó, se você tem uma transformação linear, se ela não é sobrejetiva, você não vai poder transformar ela em nada sobrejetiva mesmo, você esqueça e fique só com a imagem. Mas, na parte do domínio, você tem essa figura, quer dizer, você tem o núcleo e você pode pegar um subespaço transversal a ele, qualquer subespaço que você pegue transversal a ele, nesse sentido assim, né, que complementa ele, esse espaço, a transformação dele na imagem vai ser uma bijeção. E claro, está na nossa cabeça o tempo todo, né, que esse G bem podia ser ortogonal ao núcleo. Só que eu ainda não falei em produto escalar. E não falei de propósito para mostrar que esse teorema aqui, né, isso não fica nem um pouco evidente num livro tipo Strang, né, que esse teorema não tem nada a ver com ortogonalidade. Então, ele vale aqui, esse espaço G pode ser qualquer coisa. Tá? Bom, também, né, basicamente, se eu introduzir o produto escalar, está na cara que eu posso, né, eu ainda não introduzi, mas eu sei o que é, né? Então, está na cara que se eu pegar o espaço, o núcleo, e pegar o espaço ortogonal a ele vai servir como G aqui. E aí você vai ter, né, o quê? Aqui, ó. Quer dizer, imagina assim, sua figura vai ficar a seguinte, né? Você tem aqui o seu espaço E, seu espaço F, cada um com o seu devido zero. Aí você pegou aqui o núcleo da transformação. Aqui você tem
a imagem da transformação. Transformação é assim. Aí você pega aqui o cara ortogonal ao núcleo. O ortogonal ao núcleo, né, se você fizer T, leva o ortogonal ao núcleo, a gente vai mostrar, né, que ele serve como esse espaço aqui, né, leva o ortogonal ao núcleo, bijetivamente, na imagem de T. Então, versão matricial Rn. Versão matricial Rn, sua transformação linear A11, a M1, A1N, AMN. Né? Sua T de Rn em Rm. Então, esses caras aqui são T de E1, T de EN. Eles geram a imagem. Então, a imagem é o espaço das colunas. Imagem de T, tá? T de x1, xn é igual... Então, a imagem de T é igual ao espaço das colunas. Bem claro isso? O núcleo eu não sei, mas eu sei o perpendicular a ele. Porque o cara, para estar no núcleo, ele tem que ser perpendicular a todas as linhas. Para ser levado em zero, é preciso que cada coordenada vai ser zero. Então, o núcleo de T é igual das linhas ortogonal. Ora, o que a gente acabou de dizer é que esse espaço daqui é isomorfo a esse. Portanto, a dimensão desse espaço é igual à dimensão desse. Tá legal? Então, a dimensão do espaço das linhas igual à dimensão do espaço das colunas é uma consequência direta desse resultado aqui, que é uma consequência direta da ideia básica de base-dimensão. Claro, aqui a gente vai ainda ter uma rebolada em produto escalar. Ok? Que horas são? 5 para as 2. Então, ainda temos uma aula inteira para falar de produto escalar. Então, vamos falar de produto escalar. É determinante, vocês viram? Estão sabendo? Determinante. Assim, sinal de uma permutação, tudo. Sinal de permutação, sabe? Não. A parte mais trabalhosa é a parte do determinante. Bom, vou falar de produto escalar. Até agora, nada que foi feito aqui exigiu que a gente estivesse trabalhando com números complexos, ou reais. Então, produto escalar, a rigor assim, é o seguinte, né? Você tem, vamos dizer, o seu corpo K é R ou C? Pode ser alguma coisa no meio aí também, mas pensar assim. Né?
Então você tem, o produto escalar vai ser uma aplicação de E vezes E no seu corpo K, que vai ter as propriedades, vai ser linear em cada uma assim, né? Bilinearidade, o 1 mais o 2, escalar V, é igual ao 1V mais o 2V. E também o V1 mais V2 vai ser igual a... Aliás, não vou falar essa daqui não. Vou botar assim, vou botar 2, TU V igual a T UV. E propriedade 3 diz o seguinte, que VU é o conjugado de UV. Então, para a gente que vai estar em RN, em geral, isso aqui não vai fazer diferença, mas em CN faz. Essencialmente, é porque você quer o seguinte, pensa assim, se você tem W1, W2, Wn, quer fazer o produto escalar com Z1, Zn. Você quer que o produto escalar de Z1, Zn por Z1, Zn seja o quadrado da norma. Então, é conveniente que esse produto escalar seja Z1, Z1 barra, e não Z1, Zn, Zn, Zn. Porque esse cara daqui é que é o quadrado do módulo do cara. Então, essa é a maneira, vamos dizer, maneira padrão de definir esse produto escalar aqui é W1, Z1 barra, mais Wn, Zn barra. Não vou me aventurar muito em espaços complexos, mas vai precisar deles, assim, de vez em quando, assim, mesmo no teorema espectral e tal. Porque os complexos, quando você começa a trabalhar com autovalores, autovetores, você vê que esses autovalores são raízes de polinômios, e raízes de polinômios têm a mania de, às vezes, quererem ser complexas. E aí, elas só vão fazer sentido se você estiver num espaço com escalares complexos e não com escalares só reais. Bom, então você tem isso daqui. Então, quarta propriedade é que o produto escalar de U por U, que agora é real, né? Porque quando você tem o produto escalar de U por U, você vê que ele é igual ao conjugado dele. Então, ele é um número real, mas além disso, ele vai ter que ser maior ou igual a zero. Com uma propriedade que não chega, acho que não chega a ganhar o número 5, mas o produto escalar de U por U igual a zero implica U igual a zero. Bom, o resultado mais importante que tem aqui é você projetar. A ideia mais importante é você projetar um vetor. Acho que eu vou tentar fazer essas coisas nos complexos, nunca faço com os complexos, né? Mas a ideia é assim, você tem aqui, imagina que você tem aqui um vetor V, chama aqui de U, aqui você tem um vetor V, e aí você quer projetar esse cara aqui, né? Então, a projeção, o que você faz? Você faz esse cara daqui, V escalar U, sobre U escalar U diferente de zero, né? Vezes U. O
que você fez moralmente, né? Estamos repetindo a ideia pensando no produto escalar como norma de um, norma do outro, cosseno do ângulo. Então você pegou aqui o unitário W, igual a 1 sobre norma de U, fez V escalar W vezes W. Porque aí V escalar W é exatamente como o tamanho desse é 1, esse tamanho daqui é o tamanho de V escalar W. Aí você multiplica por W e você tem esse vetor aqui. Isso daqui é exatamente isso aqui. Você dividiu U por norma de U e dividiu U por norma de U. Então a ideia é que esse cara é esse cara daqui. Então, importante é saber se realmente esse cara daqui, escalar, que é esse aqui, é esse. Então, tem que ser verdade que esse cara daqui, escalar U, tem que ser 0. Se for 0, a nossa figura continua fazendo algum sentido, né? Bom, isso aqui é o quê? Isso aqui é igual a V escalar U menos V escalar U sobre U escalar U vezes U escalar U. Corta aqui e realmente é 0. Então, esse cara daqui é a projeção do V na direção do U. Coisa assim, fundamental. Projetar é fundamental. E, bom, a ideia é você projetar num espaço, né? Mas isso daqui é o caminho para a gente criar uma base ortonormal a partir de uma base qualquer. Uma observação assim, quando você faz, quando você tem aqui 0, tem um subespaço, você tem um V aqui, uma coisa interessante é projetar o V aqui no espaço. Tem uma projeção que é um pouquinho mais geral, que é super importante também, quando você tem um convexo aqui, você tem o vetor V aqui, convexo fechado, você pode projetar ele, quer dizer, tem um elemento aqui do convexo que é o mais próximo de V. E esse cara também é chamado a projeção de V sobre esse convexo fechado K. Bom, então, resultado básico a partir daqui. Bom, aqui tem Pitágoras, Cauchy, Schwarz. Bom, vamos ver, né? Bom, Pitágoras, então precisamos ver. O velho e bom Pitágoras, será que ele continua valendo? Quer dizer, será que U escalar V igual a 0 implica norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado igual a norma de U mais V ao quadrado? Bom, vamos ver, né? A gente faz norma de U mais V é igual a U mais V mais UV mais VU, e a gente não pode, se tiver no caso complexo, esse daqui é o conjugado. Então, isso daqui, na verdade, é igual a norma de U ao quadrado mais a norma de V ao quadrado mais 2 vezes a parte real de UV. Mas isso é suficiente. Se o V é 0, a parte real é 0. Então, isso aqui é 0. Então, vale isto aqui. Pitágoras. Repara que o Pitágoras vale com uma hipótese um pouquinho mais fraca, né? Quer dizer, se a parte real de UV for 0, então, norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado é meio que assim, é porque, vou dar uma pista assim, hein? Pensa só em RN e CN, né?
Pensa assim, Z1, Zn, cada um desses caras aqui, esse aqui é como se fosse um x1, y1, esse aqui um xn, yn. Agora, se você multiplica ele escalarmente por um, sei lá, W1, Wn, cada um desses aqui é um U1, V1, UN, Vn. Quer dizer, esses caras aqui em Cn é como se eles estivessem em R2N. A norma desse cara é exatamente a norma dele em R2N. Com o produto escalar complexo. Então, é a soma dos quadrados do xi, mais os quadrados dos yi, mais os dos ui, mais os dos vi. Quando você faz o produto escalar desse por esse, você vai fazer x1 mais y1 vezes u1 menos iv1, quer dizer, eu vou multiplicar cada um daqui pelo conjugado do cara daqui. Mais xn mais yn vezes o n menos ivn. Aí repara, a soma dos quadrados, você vai ter x1 u1 mais y1 v1 mais x2 u2 mais y2 v2 mais xn un mais yn vn. Então, isso na parte real. E ainda tem a parte imaginária, que é menos x1 v1 mais y1 vezes i, tal. Mas só a parte real desse produto escalar já é o produto escalar desses caras como elementos de Rn. Então, basta que essa parte real seja zero para que valha o Pitágoras aqui. Então, tem umas sutilezas nos espaços complexos. Bom, Cauchy-Schwarz tem que valer, né? Bom, Cauchy-Schwarz tem que valer, porque ele é consequência do Pitágoras, então, em princípio... Bom, a desigualdade triangular... bom, a desigualdade triangular, o que a gente teve? A gente teve U mais V igual a U2 mais V2 mais duas vezes a parte real de UV. Foi só isso aqui? Bom, daqui não vai sair assim, trivialmente, a desigualdade triangular. Deixa. Bom, deixa. Vamos fazer o Cauchy Bunyakovsky. Bom, Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky, a ideia é a desigualdade do cosseno, né? Quer dizer, você tem que ter o produto escalar de x por y, ou de u por v, já que eu estou usando essas letras, produto escalar de u por v menor ou igual que o v. Como é a desigualdade do cosseno, você pode fazer só o seguinte, né? Você pode partir do seguinte, que do Pitágoras, você tem aqui que esse daqui é V, esse daqui é U, esse daqui é U escalar V sobre U escalar U,
Peraí, é U escalar V ou V escalar U? Tá certo? A gente tem que tomar um cuidadinho aqui. Eu escrevi U escalar V ou é V escalar U? Quando eu fiz isso daqui, V menos U escalar V, U. Na verdade aqui é V. Eu acho que quando eu demonstrei, eu não prestei atenção nisso daqui, né? Porque isso daqui, escalar U, é que vai dar zero, né? Porque aqui vai dar V escalar U e aqui vai dar V escalar U. Então, V escalar U tá, aqui tem que prestar atenção na ordem. Esse cara daqui vale o Pitágoras. Então, a norma disso daqui é menor ou igual que a norma de V, porque a norma de V é o quadrado dessa mais essa daqui, ao quadrado. Então, você usa só isso daqui, e isso daqui vai dizer o quê? Que V escalar U vezes norma de U, dividido por norma de U ao quadrado, é menor ou igual que norma de V. Então, corta aqui, e a gente tem isso daqui. Vale por simetria aqui, né? Tá? Então, essa desigualdade daqui, famosérrima e tal, ela tem diversas demonstrações, mas geometricamente ela significa apenas dizer que esse cateto aqui é menor que a hipotenusa. Escolhido o cateto como você tem o V, projeta ele na direção do U, e diz, bom, Pitágoras, esse cara é menor ou igual que esse, e aí imediatamente sai a desigualdade. Bom, então Cauchy, Schwarz, Bunyakovsky, mas prestando atenção aqui em como você escreve. Bom, então, eu estou querendo um resultado fundamental, que é o seguinte, eu tenho o meu espaço, eu tenho uma base, eu tenho um produto escalar, agora eu quero fabricar uma base ortonormal. Por que eu quero base ortonormal? Porque as bases ortonormais são maravilhosas, né? Quer dizer, quando eu tenho uma base, imagina eu estou em Rn, ou em Cn, né? Eu tenho uma base, esse é o ε1, e ele tem essas coordenadas aqui, e o εn tem essas coordenadas aqui. Aí eu quero escrever o meu vetor V, que tem suas coordenadas B1, Bn, e eu quero escrever ele como combinação linear desses caras. Então eu tenho que resolver um sistema linear, que é uma coisa cara relativamente. Claro, se for 1000 por 1000, bota lá no computador e faz. Mas, em princípio, é uma coisa relativamente cara. Mas se por acaso eu souber que εi escalar εj é igual a zero se i diferente de j, então eu vou fazer assim, né? x1 ε1 mais xn εn igual a v, e aí eu multiplico por εi dos dois lados, assim, né? E aí eu vou ter xi εi é igual a v escalar εi. Tá? Multipliquei assim por εi, zerou tudo menos esse daqui e deu isso aqui. Então, xi, eu tenho imediatamente a fórmula v escalar εi se eu quero calcular só os... Pode ser caro fazer essa divisão para transformar essa base numa base ortonormal, então você pode deixar assim mesmo. Então, bases ortonormais, ou pelo menos ortogonais,
significam, né, que, vamos dizer, quando você tem uma base, quando você tem uma matriz, e aliás, vamos dizer, isso significa também, quando as bases são ortonormais, significa que as matrizes de mudança de base são ortogonais. Já sabe o que são matrizes ortogonais? Sim, não? Matriz ortogonal é aquela que, em Rn, é aquela que é a inversa é a transposta. Ou em Cn, a inversa é a transposta conjugada. Então, o problema de inverter uma matriz que é carésimo, vira simplesmente trocar as linhas pelas colunas. Então, por isso, tudo, bases ortogonais são tudo que há de melhor. Então, vou apagar isso aqui, né? Tem um processo chamado Gram-Schmidt, que também é decomposição QR, né? Que você faz matricialmente, que é o processo, quer dizer, se você tem espaço vetorial com produto interno. V1, Vn, base de E. Aí você produz vamos dizer, eu vou criar uma base ortonormal. Então você faz ε1 igual a 1 sobre norma de V1, V1. Essencialmente, quando você tiver N vetores da sua base ortonormal, quando você tiver K vetores, o que você faz? Você tem aqui ε1, εk, e aí você tem o VK mais 1. Então você pega esse espaço aqui, projeta esse cara aqui ortogonalmente. E aí você produz esse cara daqui, vamos chamar ele de UK mais 1, que vai ser perpendicular a todos esses caras aqui. E aí você vai fazer εk mais 1 é igual a 1 sobre norma de UK mais 1, UK mais 1. Como é que você produz esse cara? Bom, você tem que produzir esse cara daqui, né, que é o VK mais 1 barra. O VK mais 1 barra, se você escrever o VK mais 1, né, VK mais 1 é igual a VK mais 1 barra mais o K mais 1. O VK mais 1, esse cara daqui, é x1 ε1 mais xk εk, porque ele está nesse espaço aqui. Esse é o cara que você quer saber. Você quer saber quem são x1 e xk. Se você multiplicar o VK mais 1 por ε1, né, por exemplo, por εi, né, VK mais 1 escalar, aliás, vou botar εi, VK mais 1, não, tá certo, VK mais 1 escalar εi, vai ser isso daqui, escalar εi, que é igual a VK mais 1 barra escalar εi, mais o K mais 1 escalar εi. Isso daqui é o seu xi. Isso daqui é zero. Porque o K mais 1 é perpendicular a todo mundo. Então, você vai fazer o K mais 1, vamos dizer, o K mais 1 é igual a x1 ε1 mais xk εk com
xi igual a V escalar εi. Quer dizer, V K mais 1 o K mais 1 não, VK mais 1, né? VK mais 1 barra. Aí você vai fazer o K mais 1, a ideia agora é o seguinte, ó, esse cara daqui, né, primeira coisa, aí você vai fazer o K mais 1 é igual a VK mais 1 menos V barra K mais 1. Esse cara é não nulo. Por que ele é não nulo? Porque se ele fosse nulo, o VK mais 1 seria combinação linear de ε1 e εk. Mas por construção, ε1 e εk são combinações lineares de V1 e VK. Então VK mais 1, como os V's são linearmente independentes, ele não pode ser combinação linear dos K anteriores. Então, isso aqui não é zero. E é só jogar na conta o K mais 1, produto de UK mais 1 por εi é igual a zero para todo I de 1 até K. Só fazer a conta. E aí você faz, né, εk mais 1 igual a 1 sobre norma de UK mais 1, UK mais 1. O que a gente fez? A gente pegou o V, projetou aqui, achou esse cara, fez o V menos a projeção, achou um cara que é perpendicular aos anteriores. Então, o próximo elemento da base é esse, mas normalizado. Tá? Então, esse processo aqui produz, a partir de uma base qualquer do espaço, uma base ortonormal. Tomar os devidos cuidados aí para não inverter a ordem das coisas, vale também no caso complexo. Então, resultado, todo espaço vetorial com produto interno tem base ortonormal, quer dizer, desde que tenha uma base. Então, vamos dizer, em dimensão finita, todo espaço vetorial de dimensão finita com produto interno tem uma base ortonormal. Então, Gram-Schmidt tem de dimensão aqui, vamos dizer, você pode fazer isso se a dimensão, se você tivesse uma base enumerável, pode continuar isso sem muito problema, né? Se for não enumerável, prestar atenção aí. Então, Gram-Schmidt diz que tem base ortonormal. Mas ele, não só ele diz, né, ele mata a cobra e mostra o pau, ele produz um algoritmo para construir a base ortonormal. Tá? Bom, daí, né, daí é o seguinte, ó, nós estamos lá agora no nosso... Vou completar a prova lá do resultado. Eu preciso do resultado seguinte, eu estou num espaço vetorial de dimensão finita, com produto interno, eu tenho um espaço, um subespaço, eu preciso do espaço ortogonal. Então, eu tenho aqui espaço vetorial com produto interno, N subespaço de de dimensão botar lá o N finita.
Então, eu posso já dizer a dimensão de n igual a k, botar menor que n. Né? Se for igual, já está resolvido. Então, o que eu posso fazer é o seguinte, eu pego, tome então a base ortonormal para n. Então, N1, NK. Então, vamos chamar de epsilon 1, epsilon K logo, né? Então, a base ortonormal. Complete com VK mais 1, Vn. Então, você fica com epsilon 1 o processo de Gram-Schmidt aplicado aqui vai manter esses caras. Você pegou o epsilon 1, ele é unitário. Pegou o epsilon 2, ele é perpendicular ao epsilon 1 e é unitário, vai ficar. Então, você só começa a mexer daqui. Então, isso vai gerar uma base, Gram-Schmidt, vai te dar uma base epsilon 1, epsilon K, epsilon K mais 1, epsilon N. Esses caras aqui geram N, e esses daqui geram o espaço ortogonal a N. Vou ser mais preciso, né? Você tem o espaço N. Então, vou definir a parte. N ortogonal é igual ao conjunto dos V pertencentes a E. Tá, acho que o produto escalar de V por N é igual a 0 para todo N em N. Tá, os caras são ortogonais a todos os elementos de N. Então, eu tenho que dizer que o N ortogonal é igual ao espaço gerado. Vou usar essa notação aqui, não sei se é boa. Vou usar o span. Com N. Tá? Bom, como esses caras são todos perpendiculares aos de K, é claro que N ortogonal está contido, esse span aqui, está contido no N ortogonal, porque todos eles são ortogonais à base de N, então são ortogonais a qualquer vetor de N, e as combinações lineares serão também. Né? Claro. E se você pegar agora, quiser provar que N ortogonal está contido no span, né, você tem que pegar um vetor N, sei lá, M, e mostrar que ele está aqui. Escreve ele, né? M igual a x1 epsilon 1 mais xk epsilon k mais xn epsilon n. Como M pertence a N ortogonal, significa que M escalar epsilon i é igual a 0 para todo i de 1 até k. Porque esses caras são base de N. Então, isso implica que xi igual a 0 para todo i, e que implica que M pertence ao span. Tá? Então, vale a igualdade. Eu passei batido, assim, né, pelo Fourier, pelo truque do Fourier. Né? Quando você é a base... Você é um cara que é combinação linear de vetores ortogonais, você faz aquele truque que multiplica ortogonalmente e você tem os caras. É o que eu estou usando aqui.
Bom, então, provamos, né, de passagem que a dimensão do ortogonal é a dimensão do espaço menos a dimensão de n. E que a gente pode usar esse n ortogonal naquela construção lá do teorema do núcleo da imagem, que a gente pegou a gente completou a base de n, a gente pode completar a base de n com vetores ortogonais a n e obter, então, o espaço ortogonal a n. Então, naquela construção, quando eu falei que eu podia ter posto o espaço ortogonal, e então mostrar que o espaço das linhas, a dimensão do espaço linha e a dimensão do espaço coluna são iguais, era o que faltava, era isso aqui. Na verdade, né, eu acho que dá para provar, né, uma coisa assim. Será que eu consigo provar o seguinte? Em dimensão infinita tem uns detalhes assim, um pouco escabrosos assim. Por exemplo, se você tiver um espaço dentro do espaço de dimensão infinita, pode ser que você, na hora que você projetar num subespaço, pode ser que não consiga. Não tem, porque você pode ter um subespaço que não seja fechado. Então, detalhes assim. Bom, então aqui tem coisas que são de dimensão finita mesmo. Só uma observação assim, de espaço vetorial com produto interno, eu falei exemplos e tal nas outras coisas, produto interno tem também seus exemplos, né? Fiz coisas secas aqui, acabei esquecendo o fundamental. Exemplos. Produto interno, bom, Cn. WZ igual a somatório de WI, WK, ZK barra. Quando chega nos complexos, você não pode mais usar o índice I, porque ele está interditado. 2, pega o espaço das funções, digamos, de AB em C. Vou botar assim, F contínua, para não ter que me preocupar. Então, F contínua ela é integrável. Então, eu posso definir também o produto escalar de F por G como sendo a integral de A até B, de F de X, G barra de X, dx. Fez esse? Pois então esse aqui aqui, né, tem bom, em particular, se você pegar AB igual a 0, 2π, você tem uma coisa super interessante, né, que se você pegar a função f de t igual a e elevado a int e g de t igual a e elevado a imt com nm inteiros, se você fizer o produto escalar de f por g,
Isso vai dar a integral de 0 a 2π de e elevado a int vezes e elevado ao conjugado aqui, que é menos i mt dt, que é igual a integral de 0 a 2π de e elevado a i n menos m t dt. Se n for igual a m, isso é 1. Né? Então, isso aqui é igual a 2π se n igual a m. E se n for diferente de m, isso tem uma primitiva. Isso aqui é 1 sobre i n menos m é elevado a i n menos mt. Se você deriva isso, dá isso aqui, de 0 a 2π. Só que, como isso aqui vai dar cosseno e seno, vai dar igual em 0 e em 2π. Então, isso aqui vai dar 0 se n diferente de m. Então, esses caras são todos ortogonais. Isso aqui é essencialmente a base de séries de Fourier. Né? Porque esses caras aqui são cosseno de nt mais i seno de nt. É interessante que, se você faz essa conta com os cossenos e os senos, para chegar aqui você tem que integrar por partes 2 vezes. Com exponencial complexa sai direto. Quer dizer, se você quiser provar que o cosseno de nt, que é a integral do cosseno de nt vezes o cosseno de mt, bom, você também pode fazer o cosseno de n mais m, mas tem que usar algum macete que não é direto, como esse aqui. Bom, esses são os exemplos mais... Claro, aqui você pode, em vez de ser AB, você pode ter uma coisa mais interessante. Né? Esse produto escalar faz parte do dia a dia da mecânica quântica. Assim, outro produto escalar, você pode dar uma ajeitada, botar pesos, né? Então, terceiro exemplo, super importante, está em Rn, e aí você bota, você pega P1, Pn maiores ou iguais a 0, com P1 mais Pn igual a 1. São as probabilidades. Tá? E aí você define o produto escalar de x por y é igual a P1 x1 y1 mais Pn xn yn. E aí, se você tem, vamos dizer, x1, xn, né? Se você definir x barra igual a P1 x1 mais Pn xn, é conhecido como valor esperado. Em análise exploratória de dados, vocês ouviram esses nomes, valor esperado e tal, coisa assim. O valor esperado é assim, você tem N valores possíveis para uma variável aleatória, né? Cada um com uma probabilidade. Então, você faz a média. Né? A média ponderada pelas probabilidades é o valor esperado, é o chute que você daria. Então, esse cara é o valor esperado, é a média. E aí, se você fizer o produto escalar x menos x barra, isso recebe, vamos dizer, esse aqui é o valor esperado, esse cara aqui é chamado de variância,
né? E aqui a norma de x menos x barra, que é igual a isso, x menos x barra elevado a 1/2, é chamado de desvio padrão. Tá? Quer dizer, o valor esperado é uma espécie de média, e o desvio padrão é você pensar assim, a sua amostra que é assim, né, ou sei lá, a sua variável aleatória é assim, se ela fosse toda certinha, sem graça, sem nenhuma variação, ela seria sempre igual ao valor esperado. Então a distância, quanto que a sua variável aleatória dista do ideal, assim, né, é o desvio padrão. E a variância é só o quadrado do desvio padrão, porque é muito mais barato trabalhar com a variância do que ficar tirando raiz quadrada das coisas. Né? Essa é a minha versão meio debochada da coisa, assim, mas é isso. Né? Você pode fazer isso também, né, quando você tem um espaço amostral, tipo um segmento de reta, ou uma reta inteira, que é um espaço amostral não enumerável. Se você tem uma quantidade infinita de valores para a sua variável aleatória, eles ainda podem ter probabilidades, cada um deles uma probabilidade não nula. Você pode somar uma série de valores positivos e ainda ter um valor 1. Mas se você tiver uma quantidade não enumerável, não dá para você ter uma quantidade não enumerável de números positivos e somar e dar algo diferente de infinito. Então, você não pode mais atribuir probabilidades aos eventos individuais. Então, você passa a ter que atribuir probabilidades a subconjuntos. E aí a ideia é dar uma densidade de probabilidade, né? Aqui você está no espaço das funções f de AB em R, aí você define uma P de AB em R com R mais com integral de A até B de P de x dx igual a 1. Essa aqui é a densidade de probabilidade. Então a probabilidade de um subconjunto é a integral da P sobre ele. Quer dizer, P de, digamos, alfa beta é igual a integral em alfa beta de P de x dx. E aí o valor esperado passa a ser, não sei como é que é o nome dele, como é que é a letra dele, mas você passa a fazer a integral de A até B de f de x, P de x, dx. Agora esse cara é a média dos valores de f por essa densidade de probabilidade aqui, por essa distribuição de probabilidade. E aí você vai fazer, o produto escalar que está por trás de tudo aqui é o produto de f por g, igual a integral de A até B de f de x, g de x, p de x, dx. E aí você vai ter a variância exatamente isso, vamos chamar, digamos que esse aqui seja f barra. Então, se você fizer produto escalar de f menos f barra por f menos f barra, é a variância, e se tirar a raiz quadrada, é o desvio padrão. Então, que horas são? Caralho, não é possível isso, cara. Eu já estou começando a levar o departamento essa ideia de que tem que dividir o número de horas de aula por 2. Bom, então falamos aí de produto escalar. Eu acho que os 3 exemplos assim, mais relevantes que me ocorrem são esses, né? Você pegar o CN, que é a versão, é o RN também, mas pegar o produto escalar da integral
e ver que você pode modificar por uma densidade de probabilidade. Na verdade, você pode modificar multiplicando por uma matriz qualquer. Quer dizer, quando você tem uma matriz positiva definida, só... Hã? Vou dizer, peraí. Vamos pensar assim em Rn, tá? A NRN. Aí pega uma matriz A simétrica, se você tentar definir o produto escalar assim, definir o produto escalar de x, vamos dizer, um novo produto escalar de x por y, como sendo o antigo, só que você faz A de x escalar y. Então aí você vai ter, né, como a matriz é simétrica, quer dizer, a simetria vem para você ter isso daqui. Então, isso significa que o novo produto escalar tem essa propriedade que ele deveria ter. A linearidade, ele vai ter isso aqui vem da linearidade da A. Também TXY igual a TXY também vem da linearidade da A. Agora, você precisa ainda, né, que A de x seja sempre maior ou igual a zero. Então, isso é que é a matriz ser positiva definida. Quer dizer, que A de x, não, que o produto escalar de x por x. Isso aqui significa A de x, escalar de x, é maior ou igual a zero. Na verdade, você quer estritamente, né, você quer que A de x, escalar x igual a zero, implique x igual a zero. Então, se você tiver uma matriz que é simétrica e tiver mais isso daqui, então você tem um produto escalar a partir dessa matriz. Então você pode inventar novos produtos escalares. Isso eventualmente aparece em estatística multivariada. Aparece lá o negócio, você tem uma matriz. E aí você vai eventualmente precisar do teorema espectral para simplificar a sua vida, sabendo que ela é simétrica. Na verdade, se ela é simétrica, você pode dizer, olha, eu tenho uma base ortonormal tal que... porque isso daqui, eu posso dizer, não, esquece a matriz, isso é a transformação linear. Então, se eu escrever numa base adequada, isso daqui vai ser simplesmente P1, x1, y1, mais Pn, xn, yn, onde os PI são os autovalores. E que vão ter que ser positivos aqui. Se você ainda vamos dizer, quiser um pouco mais, você pode exigir que a soma desses caras seja 1. Ou então você divide lá pela soma deles. Então, bom, todas essas coisas que eu falei aqui são coisas básicas de álgebra linear. Assim, não tem nada... Agora nós já estamos quase, acho que na próxima aula é SPD, né?